Permanecendo um pouco, vou bater um papinho aqui com você no programa Manhã com Deus, um programa abençoado, onde nós te chamamos para que você tenha a participação de um período com ele, tá certo? Então, o programa está rolando, nós acabamos de orar e agora nós estamos aqui dialogando e conhecendo um pouco mais do Senhor, tá certo? Jesus, no capítulo de número 3 do Evangelho que escreveu João, a gente vamos conhecer a história aonde está escrito que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha por ele a vida eterna. Nós encontramos em Apocalipse 1 e nos demais capítulos que João, ao estar na ilha de Pátimo, tem ali uma grande revelação, a aparição de um ser extraordinário, grande, poderoso. E ele diz que quando ele estava de costas, ele se virava para ver quem falava com ele, ele se assusta e ele se cai ao chão, ele não suporta, tá certo? Aí nós começamos a entender e compreender que esse é Jesus de Nazaré. Nós andávamos com ele, nós víamos a sua glória, e assim pensava João. Nós andamos com ele por 3 anos, e 3 anos nós vimos ele realizar milagres, prodígios e maravilha. Nós vimos ele acalmar a tempestade, nós vimos ele acalmar o vento, nós vimos ele fazer o mar se acalmar e o vento se calar. Nós vimos ele caminhar sobre as águas, nós vimos as multidões sendo alimentadas, nós vimos enfermos sendo curados, leprosos sendo limpo e restituído, estabelecido. Nós vimos surdos ouvir, mudos falar, nós vimos cego enxergar, nós vimos aleijados andando, nós vimos famintos ser alimentados, nós vimos incrédulo passando a crer, nós vimos pessoas que diziam crer, sendo incrédulo, não acreditando em sua glória. Nós vimos pessoa que vinha de longe para andar com ele, mas nós vimos pessoas que estavam próximo, mas ele não desejou andar e assim o perseguiu. Nós o vimos realizando sinais, prodígios e maravilha. Nós também o vimos ele entrar em casas e ser bem recebido. Nós também o vimos ele chegar em províncias e ser chotado. Nós também vimos ele ser aclamado, exaltado e glorificado, mas nós também vimos pessoas desejando matá-lo. Nós vimos também ele não apenas curando, alimentando, libertando ou curando, não, mas nós também vimos ele também ressuscitando. Por 3 vezes ele fez grandes milagres e os grandes milagres foi extraordinário. Nós vimos uma menina que estava ali morta dentro de sua casa e ele entrando na casa lhe restituiu a vida. Nós também vimos ele caminhar em direção à cidade, com ele nós estávamos, e ao entrar dessa cidade vinha uma multidão e há uma viúva trazendo seu filho já morto no esquife, e ele toca no corpo e o menino então restaurado da vida se coloca de pé e põe a se falar, e aquela mulher que chorava se alegrou. Nós também vimos ele em um cemitério após 4 dias de ter haver enterrado este homem. Ele chega na porta do túmulo e pede para que tirassem a pedra, e a pedra foi tirada, e então ele, olhando ao alto, glorifica o nome de seu pai, o adora, o reverencia com a reverência ao qual ele merece, o glorifica para que todos o vejam, e o vendo assim testifica em seu coração que devemos fazer o mesmo. Antes de pedir, antes de esperar, devemos olhar ao alto e reconhecer a grandeza da santidade de Deus, o seu Pai, e o adorar no Espírito da nossa alma em verdade, porque ele merece o nosso louvor e adoração. E no final, ele disse para o defunto que estava dentro do túmulo, dizendo: Lázaro, sai. E Lázaro saiu com vida. Este é Jesus de Nazaré, o Todo-Poderoso. E os discípulos ali andando com ele, viu todos esses sinais, prodígios e maravilha. E viu, e compreendeu, e reconheceu que ele era Senhor e Salvador, que ele era o poderoso, que ele era o enviado de Deus, que ele era aquele que vinha e haveria de vir e veio. E assim cumpriu com a palavra ao qual havia prometida desde o princípio de todas as coisas. Agora, no Evangelho que escreve João, onde diz que ele amou o mundo de tal maneira que entregou a sua vida, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha por ele a vida eterna. Então ele entrega por fim a sua vida, e até que ele entregasse a sua vida, ainda não era reconhecido como tal, ainda conseguiam enxergar, vê-lo, tá certo? Mas estavam vendo o Jesus homem, estavam enxergando Jesus ainda em matéria
matéria física e, portanto, eles ainda estavam muito distante e longe de quem de fato Jesus era. Pois Jesus, entregando a sua alma e espírito, é retirado da cruz, sepultado, mas ao terceiro dia ele ressuscita. Caminha com os discípulos por mais um período de tempo, os ensinando, os ajudando, os instruindo, e depois se retira em sua glória. Depois, quando ele volta para falar em João e Apocalipse, ele não volta mais como Jesus carnal, como Jesus físico, não. Ele volta como Jesus pleno, poderoso, como Jesus eterno, aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir. Aquele que é ontem, que é hoje e que é eternamente o Todo-Poderoso. O extraordinário é que agora João compreende que antes ele caminhava com Jesus, e ele caminhava com Jesus de longe. E quando estava longe de Jesus, ele podia ver Jesus, ele podia olhar para Jesus. Porque quanto mais distante você está de alguém poderoso, mais distante você está, mais você consegue olhar. Aí passa-se o tempo que Jesus volta para falar com João na ilha de Pátimo, e ele volta glorificado. Observe, irmão, João não consegue mais olhar para Jesus. Por quê? Porque agora a fase, a etapa, os momentos se cruzaram. João via Jesus distante, ainda que Jesus fisicamente estava com ele. Estava de uma forma limitada, e João podia vê-lo, podia tocá-lo. Mas Jesus em sua glória estava distante. Agora Jesus glorificado está próximo, e João mais próximo dele está, não consegue mais olhar. Jesus é como o sol ao meio-dia. Você não consegue olhar para ele. Você não consegue fixar o olhar sem se curvar. Você não tem capacidade de olhar para o sol, muito menos de olhar para Jesus. Enquanto você está longe de Jesus, você consegue vê-lo, olhá-lo, você consegue falar com ele. Mas quando Jesus se aproxima, ou quando você entra numa intimidade que Jesus deixa que você se aproxime dele, quanto mais perto você vai chegando, mais difícil vai ficando de você olhar para ele. Quanto mais intimidade você vai criando, mais difícil vai ficando de você falar com ele. Você vai percebendo que ele é alguém tão poderoso que você não pode olhar, que você não pode falar, e a única coisa que você quer é aproximar-se dele, é se ajoelhar diante dele, é glorificar o seu nome, é adorar o seu nome. Quanto mais perto você chega, mais você compreende que você não é nada, que você não precisa de outras coisas senão de sentir a sua presença. Enquanto você não tem intimidade, você fala, você olha, você clama, você questiona. Enquanto você não tem intimidade com ele, você está distante dele, achando que pode ver, achando que o pode olhar, achando que pode falar. Mas quando você vai criando intimidade, vai se aproximando, você vai percebendo que quanto mais perto você chega, mais difícil fica de falar. Quanto mais perto chega, mais difícil fica de olhar. Por quê? Porque estamos vendo a sua glória, e na sua glória nós vemos o quanto ele nos amou e o quanto ele nos ama. E então a sua glória então nos constrange, e o constrangimento nos leva ao reconhecimento de que ele é o que é, e antes que houvesse dia ele é. Ele é poderoso, ele é refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia. Ele é aquele que veio para nos abençoar e nos abençoou. É aquele que veio para falar conosco e falou. Ele é aquele que veio para nos resgatar e nos resgatou. Então quanto mais perto, quanto mais intimidade, mais compreendemos que na presença dele não é preciso pedir, não é preciso falar, porque entendemos e reconhecemos que ele ouve o nosso pensamento, que ele entende o nosso sentimento, e que ele vê a nossa alma, vê o nosso espírito. Assim é nós com ele, assim é nós com o Senhor. Enquanto não temos intimidade com ele, enquanto nós estamos distante dele, nós falamos, nós questionamos, nós pedimos, nós choramos, nós gritamos. Mas quando vamos criando intimidade, quando a luz vai brilhando cada vez mais forte, quando nós chegamos cada vez mais perto, nós começamos a entender e a compreender que fica mais difícil olhar. Não é possível olhar para ele, porque ele tem um caráter e uma moral eterna, santa, justa e poderosa. E quanto mais perto chegamos dele, mais começamos a enxergar as nossas fraquezas, começamos a enxergar a nossa sujeira, começamos a enxergar a nossa dificuldade, debilidade, e aí começamos a entender que não podemos mais falar, que não temos o direito de falar, que não temos o direito de questionar. Mas mesmo estando em sua presença, e quanto mais intimidade nós vamos criando com ele, e quanto menos nós vamos tendo capacidade de falar, mais ele começa a nos compreender, e assim nós entramos na condição e no direito de receber, e ele em silêncio começa a trabalhar na minha, na sua, na nossa vida, neste dia, querido, neste momento em que você ouve esta mensagem, nesta hora em que você ouve esta palavra. Em nome de Jesus Cristo, o que ele espera é que você crie, que você busque, que você clame, e que você abra uma maneira em sua vida, em seu coração, para que ele possa se assentar, porque ele está batendo na porta.
porque Ele está clamando, porque Ele quer entrar, sentar na tua mesa, ceiar contigo e você ceiar com Ele. Ele quer que você tenha intimidade, e na intimidade você vai ficar em silêncio e vai começar a receber. Então, em nome de Jesus Cristo, recebe essa mensagem e começa a arrumar intimidade com Ele. Começa a mudar a tua vida, muda o teu pensamento, muda as tuas atitudes, muda a tua forma de falar e de agir. Busca o Senhor com todo o teu coração, clamando a Ele, pois Ele